Olá, seres infinitos, meus amores, minhas amoras. Olha só, muitas pessoas têm me perguntado assim: Janete, eu não consigo parar a minha mente. Eu penso, como eu vou fazer isso e não consigo de jeito nenhum. Você sabe por que essas pessoas não conseguem? Sabe por que você não consegue? Você tenta por um tempo mudar de pensamento. Eu vou pensar só coisas positivas. E aí cansa, porque a sua mente é viciada. A sua mente tem muitas décadas que está pensando a mesma coisa, que gerou um modus operandi de pensamento, sentimentos e sensações. E aí ela ficou viciada. Então, é necessário que você arranje um instrumento, uma forma de quebrar esse vício. É como se fosse um holograma e alguém tem que chegar lá e cortar este modus operandi, esse holograma. E existe uma forma. A forma é fazer perguntas. Mas será que isso dá certo mesmo? Janete, fazer perguntas, eu vivo fazendo perguntas, por que isso, por que aquilo? Não, essas são as perguntas viciadas da sua mente. São perguntas estruturadas e feitas por você mesmo que vai bolar essas perguntas, mas a estrutura dela é feita, ela é moldada, ela é bolada para modificar completamente o jeito que a sua cabeça pensa. Então é muito eficaz. Então nesse primeiro vídeo que eu vou apresentar, é uma live que eu gravei no Instagram, a primeira live de uma série de lives sobre perguntas, e ela vai mostrar para você como é que o seu cérebro funciona, quem é o seu cérebro para você, como é que ele faz você cair em gatilhos que retroalimentam essa forma de pensar e que dificultam você mudar de vida, mudar de pensamento. Toda essa raiz, toda essa construção está nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você. E tem mais. Esse vídeo ele vai trazer também algumas modalidades de perguntas e o formato em que elas é feito de forma correta para que você possa modificar completamente e ficar atenta quando é que o seu corpo está boicotando você. Tudo isso você pode descobrir na live de hoje. Mas para isso é preciso que você fique aqui até o final, assista tudo, arranje um caderninho, anote tudo isso. Se você não deu conta de anotar, assiste de novo e anota todo o passo a passo e vai lá, implementa isso na sua vida. Sabe, você merece uma vida muito boa. Vem comigo, vem. E já que você está por aqui, deixa logo aí o seu joinha, aperta aí, ó, no seu joinha, inscreve no canal, compartilha essa live com um monte de pessoas para que a gente faça uma onda da consciência muito, 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 muito grande. Agora está aí a live com vocês, curta, divirta-se e depois me conta lá embaixo nos comentários como é que aconteceu ou se você tem alguma dúvida, deixa lá para eu te responder, tá bom? Até o próximo vídeo. Nesse janeiro, eu ministrei alguns cursos lá onde eu estava. Ministrei um curso em Teixeira e um curso em Pedro Canário. E as pessoas que fizeram o curso e outras pessoas que entraram em contato comigo também, me questionaram muito sobre por que fazer perguntas, que história é essa de fazer perguntas, que dificuldade é essa e como é que as perguntas funcionam. Então, quando eu estava trabalhando a logística do retorno da onda, a primeira coisa que eu pensei foi, assim que a gente retornar, vamos falar de perguntas. Então a proposta nas 3 lives dessa semana, a gente falar só sobre como fazer perguntas, ok? Por isso que o tema de hoje é esse, como fazer perguntas. E aí, o que acontece? Vocês já podem começar. Se tiver alguma pergunta para fazer, se tiver alguma clareza que vocês necessitarem, pode ir fazendo aí que a gente vai falar. Tá bom? Bom, então como é que a gente vai começar essa conversa sobre perguntas? Como fazer perguntas, que tipo de perguntas e como é que as perguntas funcionam,
tá bom? Então vamos lá. Nós estamos acostumados a viver sobre a égide de nosso cérebro. A gente fala assim, fulano, você vai comprar isso ou isso? Aí a pessoa fala assim, eu preciso pensar, não é? A gente usa muito esse jargão, eu preciso pensar. Quando eu falo assim, eu preciso pensar, Maísa entrou, Raidalva, bem-vindas meninas lindas. Quando eu falo assim, eu preciso pensar, eu estou comandando para o meu cérebro que resolva a situação que está à minha frente. Então, se eu quero comprar algo e estou em dúvida entre isto ou aquilo, eu jogo a responsabilidade para o meu cérebro, ele vai fazer umas contas e vai chegar a uma conclusão. Perfeito? Cedric também entrou. Gente, um menino! Ah, que beleza! Não, 2, porque também o Luan tá aqui. O Luan tá aqui, deixa eu ver, o Luan Sartori. Ah, nós temos meninos da galera também. Cadê, Luan? Deixa eu ver. Ai, ai. Aê, Luan tá aqui também. Eu tava mesmo achando que nós só éramos meninas, mas não é não, tem meninos também. Oi, gente, o negócio aqui agarrou. Pronto. Então, tem meninos também, ó. Raidava tá de olho, né? Então, vamos lá. Então vamos voltar ao caso aqui. Eu fico atrapalhando vocês, né? Então, vamos lá, ó. Quando a gente vai decidir algo, a gente fala assim, eu vou pensar. E aí eu jogo o comando para a minha cabeça para que ela possa fazer operações e me dar uma conclusão. Então, vamos lá. Eu vou comprar uma cortina listrada com listra ou floral. Vermelho, tom de vermelho, ou tom de verde, ou tom de azul. Então, eu tenho um problema, entende? Eu tenho que resolver algo, eu tenho que tirar uma conclusão. Então, aí eu vou usar a minha mente. Então, aí a minha mente vai dizer assim, bom, se você levar essa floral vermelha, essa de listrada verde, ou essa azul de bolinha, né? Você vai combinar essas cortinas com o quê? Então, olha para você ver que a mente, ela precisa de um monte de referências. Ela precisa dos 5 sentidos trabalhando para ela. Ela precisa de dados exteriores para fazer contas e para te dizer, olha, melhor escolha. E ainda ela vai olhar preço, e ainda ela vai olhar qualidade do material, né? Durabilidade. Se a cortina vai ser colocada num quarto, numa sala, num consultório, se é uma área aberta, se é uma área fechada, se ela é de janela, se ela é de porta. Então, imagine o tanto de dados que o cérebro precisa para realizar uma operação. Então, aí ele coloca tudo isso em xeque. Pensa. Faz uma equalização dos dados que ele tem. E se ele tiver dados suficiente, ele vai te apresentar uma conclusão. Leve esta. A melhor opção é esta aqui. É uma cortina listrada no tom verde, por exemplo, certo? Aí é o céu, né, gente? Aí é maravilhoso. Você deu uma demanda para o seu cérebro, ele fez as operações mentais, conseguiu finalizar o comando e te deu uma resposta. Maravilhoso! É para isso que ele serve. Muito bem. Agora vamos voltar ao caso da cortina. E se faltar dado? Não, eu quero levar uma cortina, mas eu não sei se é para sala, não sei se é para quarto, não sei se é para área externa, não sei se é para varanda, não sei se é para cozinha. Aí você já vai dificultar com que ele tome uma decisão. Porque está faltando dados. Quando está faltando dados, ele não resolve. Ele não te dá uma conclusão. Ele te dá mais dúvida. Por quê? Porque ele precisa de mais dados. Quando o cérebro fala assim, essa cortina você quer para qual ambiente? Ele está te pedindo mais dado. Ele está te confundindo. Confundir
é precisando de dados para que ele possa suprir lacunas, para que ele possa fazer o melhor trabalho possível para você, que é te dar uma conclusão sobre algo. Então agora você imagina você precisar do seu cérebro para resolver questões que não são da alçada do pensar. Algumas decisões que nós temos que ter que não é da alçada da exatidão, porque o cérebro trabalha com exatidão. Antes de continuar, eu vou falar mais uma questão sobre essa questão do pensar. Você está dirigindo na estrada. Aí tem um caminhão na sua frente a 40 km por hora. Você está numa BR enorme, uma estrada enorme. E o seu carro é um carro veloz. E aí você se vê na obrigação de ficar andando a 40 km por hora. Ok? E aí o que você faz? Você vai ultrapassar. Perfeito? É o seu cérebro, a sua maquininha de pensar, que vai te dar toda a contabilidade para você fazer essa ultrapassagem em segurança. Quando você pega o volante e tira um pouquinho o carro assim, ó, para olhar se vem outro carro, para olhar se é faixa dupla, se olhar se a faixa está pontilada para o seu lado e você pode ultrapassar, para olhar se você tem visibilidade. Ou vou imaginar que você esteja numa reta muito grande, lá no fim da reta vem um carro, mas aí o seu cérebro diz, pode acelerar que dá tempo. O carro está muito longe, a velocidade dele não está muito alta. Com o carro que você tem, você consegue acelerar e passar esse caminhão com tranquilidade, sem nenhum desgaste. Ou então ele vai te avisar, olha, não vá, não ultrapassa, volte, né? Porque não vai dar tempo. Ou então volte porque é uma lombada, eu não estou conseguindo enxergar do outro lado, eu não tenho dados para te dizer que essa ultrapassagem é de segurança. Por isso que quando a gente faz ultrapassagem de segurança e bate, a gente fala que foi imprudência. Imprudência é quando eu não segui a razão do meu cérebro. Ele está dizendo para não fazer e eu vou lá e faço. Isso é imprudência. Não é? Bom, então o cérebro é um grande computador, é uma calculadora gigante. Agora existem... e vai trabalhar com exatidão. Se ele não tiver resposta exata, ele vai pirar você. Ele vai querer mais dados. Tudo bem? Muito bem. Nath entrou. Gente, Nath, olha, seja bem-vinda. Carol também. Maísa. Oi, gente, Maísa, terceira efetiva aí. Nem fui lá te dar um abraço, Maísa. Só te vi lá na padaria do seu pai. Mas não te vi, não. Beijos. Bom, então... Nosso cérebro é essa maquininha de pensar exatidão. Se ele não tiver exatidão, né, já sabe. E existem algumas situações que nós vamos precisar resolver que não são exatas. Aliás, a maior parte das decisões que a nossa vida prescinde delas não são matemáticas. A vida não é uma matemática. O viver não é uma precisão exata. Viver não é preciso, lembra? Navegar é preciso de precisão. Viver não é preciso de precisão. Não tem precisão em viver. Não há matemática que zere. Então você vai precisar de um outro tipo de cérebro, que não é esse aqui. Você vai precisar da sua intuição. Mas vamos lá, então você vai em determinado momento da vida precisar de usar outros recursos que o cérebro não vai te ajudar. Se você ficar à mercê do seu cérebro para decidir tudo na sua vida em matéria de vivência, de convivência, de escolha, você está frito. Porque, por exemplo, você já viu matemática no coração? Você já viu matemática em relacionamento? Você já viu matemática em emprego? Eu vou sair de casa hoje, vou fazer isso, e você bota ali todas as regras, você sai, você faz boa parte daquilo, mas tudo você não faz. Então, a nossa vida, no geral, não é matemática. Nós precisamos da matemática no nosso cérebro para a gente não bater a cara na porta, para a gente não bater o carro, para a gente poder escolher as coisas, mas não para guiar nossos sentimentos, sensações e emoções.
nós ficamos refém da dúvida, porque a nossa mente pede dados que eu não vou poder dar. Como é que eu vou saber que alguém me ama? Ah, Janete, pelos gestos dele. Sim, se essa pessoa é calada e não me dá informação. E se ela não fala eu te amo? E se ela é tímida e não demonstra? Significa que ela não me ama mesmo? Será que é isso? E será que é que demonstra muito também está falando a verdade? Então nós vamos precisar de uma astúcia maior para viver, que é a nossa intuição. Nós abandonamos a nossa intuição quando nós nos apegamos à matemática racional desde a virada do século 17 para o 18, quando começou a Revolução Industrial e a ciência se colocou como matéria específica. O ser humano se subjugou à ciência e abandonou praticamente, completamente a nossa intuição, principalmente nós as mulheres que temos uma intuição, um sexto sentido muito aflorado. Isso coloca o nosso cérebro em mais dúvidas ainda. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque o assunto de hoje é pergunta. Como fazer pergunta? Para que fazer pergunta? Para que serve fazer pergunta? Então, nessa locubação mental de querer dados e dados e dados para fazer uma continha e te dar uma respostinha quadradinha, feitinha e modelada, né? O seu cérebro cria um looping. E ele guarda um monte de informação. Ele é igualzinho um computador, gente. Ele guarda todas as informações. Quando você vai fazer uma outra operação mental, ele busca um monte de informaçãozinha que ele tem, cruza dados. Isso pode te deixar numa confusão louca. Certo? E as perguntas interrompem este holograma. Por isso que a gente deve fazer perguntas. E outra coisa, a gente cai nesses hologramas de retroalimentação com muita facilidade. Olha, eu já estou nesse discurso, trabalhando nisso, estudando, fazendo curso, mudando minha vida pessoal com esse discurso, com essa nova forma de viver, há mais de um ano. Bem mais de um ano, né? No Axis tem um ano, mas no geral aí mais de um ano. Procurando encontrar comigo mesma, eu estou há mais de 20. Presta bem atenção, tá bom? E aí, esta semana eu caí num looping. Esta semana eu caí num imbróglio. Saí da pergunta. Ontem à noite eu me dei conta. Ontem à noite, conversando com Maria Rogéria, eu me dei conta. Gente, meu telefone diz que vai fechar. Como pode isso, gente? Vou ter que segurar aqui, agora tá. Eu vou segurar aqui, gente, pra ver se esse negócio não interrompe, tá? Pra gente terminar nossa live. Então, ontem eu caí, ontem eu descobri que eu estava no loop. Imediatamente voltei pra pergunta, naquela hora mesmo. Imediatamente parei tudo o que eu estava fazendo, sentei e fui me colocar de novo na prontidão de perguntar. E aí, tudo já fez diferente de ontem para hoje. Todas as situações que eu não estava vendo saída, que eu estava achando que era impossível e que eu já estava, olha para vocês verem, eu já estava usando frases que eu peço encarecidamente que as pessoas não usem. Eu já estava perguntando por que isso está acontecendo comigo. E esse tipo de pergunta não são perguntas que colaboram. A gente já falou sobre isso. As palavras começadas com porquê não são perguntas poderosas. São perguntas de julgamento. E são perguntas afirmativas, elas não são questionadoras. Elas são perguntas que nos colocam, nos conduzem a esse looping. Então ontem Gilvana entrou. Oh, querida, que bom. Carol, sua linda. Gratidão por estar aqui também. Então eu já tinha me pegado nisso, no porquê. Ontem eu falei, não, vamos acabar com isso, gente. Não posso não ficar nesse looping de
de por quê, não, vamos aqui, vamos sentar, o que eu não fiz ainda, o que eu não considerei, comecei, daí a pouco eu me perguntei qual pergunta eu posso fazer, porque tem horas que falta até as perguntas. A gente, às vezes, o que falta, às vezes, a gente saber qual é a pergunta certa, e a pergunta certa pode ser essa. Qual é a pergunta certa? Não é? Então, nesse primeiro dia de falar de perguntas, a ideia é demonstrar a importância da pergunta. Quando você cai nesse loop, por que está isso? Essa cegueira, eu não estou vendo luz no fundo do túnel. E isso pode acontecer com todo mundo. Quando a gente não está presente, acontece mais vezes. Acontece o tempo todo. Até a gente perder a noção do entorno. É como se a gente ficasse cego. Completamente cego. Então, está aqui a minha mente funcionando, ó. Fazendo operação mental sem dados. Com pouco dados, faltando dados. Doidinha. E aí ela não dá conta de concluir nada. E quando ela não dá conta de concluir nada, o que ela faz? Ela bombardeia você, ela me bombardeia de questões, porque ela precisa de dados. Então ela te dá dúvida. Certo? E aí você se perde nesse monte de dúvidas. E aí você está aqui, ó, né? Querendo saber. Aí você vai para a televisão e liga a televisão buscando dados. Aí você vai para o celular buscando dados. Aí você abre o Google e vai pesquisar buscando dados. Eu vou voltar ao caso da cortina, que é um caso bobo, que eu estou usando aqui só para exemplo mesmo, né? Para a gente não entrar em questões profundas. Então imagina aí, eu estou lá com 3 cortinas na minha frente. Uma floral, uma listada e a outra de bola. Com cores diferentes. Aí, eu não tenho dados suficiente para comprar essa cortina. E eu tenho que voltar para casa com uma cortina. Ok? Então, eu estou pressionada, eu preciso dessa resposta. O que eu faço? Eu vou dar dados. Eu entro no celular e começo. Qual é a melhor cortina para tal coisa? Cortina floral combina com o quê? E começar a querer ver todas as combinações possíveis para ver se o meu cérebro fala: ah, achei, leva essa, porque aí você faz isso, isso e isso. Certo? Então, quando você está no meio desta loucura, faça uma pergunta. Para isso que as perguntas servem. Para tirar a gente deste looping, onde o cérebro está matando, massacrando você, para dar a ele informações que não vão ajudar em nada. Informações que não vão contribuir com nada. Porque ele não consegue fazer conclusão. Mais adiante, em outro tema que a gente vai falar, nós vamos falar da prisão que é viver baseado em conclusões. Porque se eu concluo, eu encerro uma discussão. Se eu encerro qualquer assunto, acabei com ele. E a vida não pode ser assim. A gente não pode viver de assuntos encerrados. Porque a vida é dinâmica. Hoje o certo é isso, amanhã o certo não é. Hoje o melhor que eu tenho é comprar uma cortina listrada. Semana que vem eu já faço. Se eu tivesse comprado a floral, ficava muito mais adequado. Ou então, olha, pela nova tendência, nem essa cor é essa. E naquele momento eu não tive acesso. Então, fazer perguntas serve para isso. Para interromper o holograma mental que quer dados. Então, como é que funciona? Eu estou lá escolhendo as cortinas louquinha. Sem a menor condição de saber se eu estou indo pelo caminho certo, pelo caminho errado. Certo? E eu estou presa, neste momento, a certo e errado, que é outro tema que a gente vai tratar mais adiante, nesse ano ainda, né? É um dos temas de fevereiro, é certo e errado. Então, eu estou aqui presa, eu vou acertar, eu vou errar. Olha bem, isso pressiona a minha mente, que precisa de dados para concluir essa operação de certo e errado. Aí, eu faço uma pergunta. Sei lá, qualquer uma. Como pode melhorar o universo? Como pode melhorar? Como eu posso ter mais clareza? Quanta clareza eu preciso neste momento para fazer essa escolha certa?
Aí de repente vem na minha mente assim, na minha intuição: você precisa mesmo fazer essa escolha agora? Você tem certeza que este é o momento exato, certo, apropriado para você comprar isso com tantos dados faltando? É mesmo, né? Como seria deixar isso para depois? Ou então assim, como seria você parar de olhar essas possibilidades e olhar uma possibilidade que não precisa de tantas informações? Como seria você comprar uma cortina neutra? Como seria você buscar a ajuda de um profissional que entende dessa área para assessorar você? Então, as perguntas servem para poder auxiliar você a ter total comando sobre a máquina e não o contrário. E não a máquina ficar tendo total controle sobre você. É isso que faz a gente sofrer. O nosso cérebro quer nos comandar. Ele quer comandar a sua vontade. Ele quer comandar o seu eu divino. É como se o computador quisesse controlar a mão do escritor que está escrevendo o livro. É igual quando você está digitando palavrinhas aqui, escrevendo no celular, que tem o corretor automático. Aí você vai escrever uma palavra e o corretor te coloca outra. Por quê? Porque ele quer mandar em você. Ele acha que você está errado, aquela palavra que você quer escrever não existe. A Nath está aqui, tem uma palavra que ela escreveu uma vez que eu não esqueço, de tão engraçado que foi. Ela foi escrever a palavra devas. Aí a computador escreveu devassa. Devassa. Devas para devassa. Já pensou em emitir para os devas, chamando de devassa? Né? E os devas são uma categoria aqui. Então, é a mesma coisa. O seu cérebro fica querendo comandar você, assim como o corretor fica querendo comandar o que você está escrevendo. Quantas vezes você não escreve, daí a pouco você tem que voltar? Esses dias eu fui escrever: meu tio está entubado. Eu tô com um tio na UTI com Covid, né? Muito grave. E aí eu escrevi: meu tio está entubado. Pedindo orações, né? Meu tio está entubado. E aí o corretor colocou assim: meu tio está em trabalho, está no trabalho. Aí a pessoa que foi responder colocou assim: no trabalho ou entubado? Aí eu falei: desculpe, é o corretor. Então nossa mente faz a mesma coisa com a gente. Ela tem outros dados dela lá que ela já guardou há um tempão. Ela tem um arquivo. E aí quando você vai trabalhar esse arquivo, é uma novidade, ele busca arquivo e com base numa coisa que nem está em pauta, ela quer fazer operação mental, gente. Então nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, que é fazer escolhas. E uma das escolhas é fazer perguntas, é mudar completamente o nosso modus operandi. Até agora o nosso modus operandi é de reclamação, é de contar caso. A gente conta caso o tempo todo. A gente conta caso com cada detalhe. Quanto mais dolorido o detalhe, mais a gente demora nele. Parece que a gente se tornou masoquista. E aí eu coloco o caso, o detalhe do caso, a dor do detalhe. E aí eu coloco cor nessa dor. Aí eu coloco cheiro nessa dor. Aí eu coloco temperatura nessa dor. E meu corpo sente. E daí a pouco, para contar um negócio, eu já estou chorando. Eu já emociono. E quando eu emociono, o meu cérebro toma conta. Ele começa a querer concluir. E aí, quando ele conclui, você sabe o nome das conclusões, né? Julgamentos. Chama-se de julgamentos. Aí nós elaboramos um monte de julgamentos, né? Giza, querida! Oh, Camilinha, você por aqui, meu bem! Seja bem-vinda todo mundo. Ai, gente, que saudade. E aí, gente, uma pausazinha para perguntar. Vocês estão gostando desse novo horário? É o primeiro dia, né? Vamos nos acostumar um pouquinho. Esse horário é bom também. Antes era 9 horas da manhã. A Célia estava lá procurando 9 da manhã. Aí depois que ela viu que era às 13. Vai acontecer muito até a gente acostumar com o novo horário, não é? Bom, então, voltando à questão das perguntas,
essa interrupção que a gente faz brusca nas operações mentais do cérebro são extremamente benéficas. Por que elas são extremamente benéficas? Porque elas nos conduzem a um desaceleramento. Você está numa energia, desprendendo uma energia gigante para resolver um caso que aparentemente é insolúvel, né? E aí você faz uma pergunta e você interrompe aquele holograma. É como se você desligasse a máquina. Você sabe quando tem alguma coisa assim da energia com problema e você vai lá e desliga a tomada? Interrompe aquele fluxo? É isso que a pergunta faz. Quando ela faz isso, ela te coloca no controle. E aí você pode buscar mais e mais e mais perguntas, e aí facilita de que você não decida sem fazer escolhas. Nós falamos muito assim, e ontem a minha ficha caiu demais conversando com Maria Rogéria, por isso eu falei várias vezes, mas eu quero isso. E Rogéria falou, mas você quer o quê? Você não quer mais? Tem um ano que você não quer mais nada, tem um ano que você escolhe. Eu falei, é mesmo? Eu não uso mais, eu quero. Por que eu tô usando eu quero de novo? Porque eu entrei num loop. Porque eu escorreguei na maionese. Por algumas horas, mas escorreguei. Né? Helena, linda! Seja bem-vinda, querida. Então a gente faz perguntas para que a gente possa recobrar o controle. Durante a pandemia, várias vezes, principalmente na época da reclusão mesmo, aqueles 90, 120 dias praticamente, que a gente ficou sem botar o nariz na porta, só saindo mesmo quando não tinha jeito, né? E evitando até visitar parentes, familiares, etc. Naquele momento, eu me vi no porquê várias vezes. Foi quando eu mais treinei sair do porquê, foi naquele momento. E depois que eu passei a usar as perguntas para sair, interromper esses loops do porquê, e agora eu faço o quê? E agora? O que vai acontecer? E agora? E se? E sim, com o consultório fechado, como é que eu vou fazer para atender? Eu não posso burlar a lei do Estado. Então, vou fazer como agora? Vou me sustentar como? Vai atender online, boba. Vai fazer um curso de Instagram, querida. Então, ao fazer perguntas, o que se demanda de mim para que eu possa regularizar minha vida dentro desse caos? E quer saber? Foi um dos anos que eu mais criei nos últimos 15 anos. Foi o ano passado. Justamente pelos aprendizados que sobrevieram à pandemia. O desconforto foi gigante. Quando o desconforto é gigante, a gente vai ter que sair da pergunta e ter que sair do porquê e entrar na pergunta. Essa é a proposta. Então, a primeira ferramenta basilar para que a gente interrompa esses hologramas dessa chatice da vida que a gente está levando, faça uma pergunta. Pergunta aí, se eu não tivesse nenhuma trava, como é que eu idealizaria a minha vida? O que é uma vida top para mim? Como eu gostaria de viver? Eu gostaria de ter leveza, eu gostaria de ter fartura, eu gostaria de ter uma renda financeira que me deixasse confortável, eu gostaria de ter muita saúde, eu gostaria de investir na minha saúde, eu gostaria disso, eu quero uma vida assim, eu quero uma vida assada. Aí você olha para sua vida atual, tá completamente diferente ao que você idealiza. Onde é que você está se parando? O que se demanda de você que você não está fazendo? Onde é que você não está querendo investir? O que você não quer ouvir? O que você não quer assistir? Quais as ideias você está com preguicinha de implementar?
Mais disso, universo, né, Luan? Mais disso, universo. Universo, seu lindo. Quero mais, eu quero mais. Olha, não há necessidade da gente sofrer do tanto que a gente está sofrendo. Não há necessidade da gente trazer para a nossa vida esse monte de dados truncados e quebrados que deixa a nossa mentezinha doida, sem conseguir fazer as conclusões, porque a vida não é baseada em conclusões, a vida é baseada em incertezas. E aí eu fico morrendo de medo, que é um efeito distrator, porque eu não tenho informações suficientes para minha mente concluir o que é seguro para mim. E aí eu namoro com aquele carinha 10 anos mais novo que eu ou não? E aí eu namoro com aquela gata 10 anos mais velha do que eu ou não? O que as pessoas vão pensar se eu aparecer com a menina que eu adorei, mas ela é 10 anos mais velha do que eu? Ela já tem 50, eu só tenho 40. Hã? E se eu avisar minha família que eu não tenho uma namorada, eu tenho um namorado? E se eu avisar minha família que eu não tenho um namorado, eu tenho uma namorada? O que será que vai acontecer? Como é? Por que a gente atrai para a nossa vida tanta dificuldade? Hã? O que se demanda da gente, de mim, de vocês, da nossa vida, que a gente está ainda escolhendo dificuldade, morosidade, emperramento, dor? Não é? O que eu não acredito? O que eu não quero ver? Eu não dou crédito a quê? O que está claro diante dos meus olhos que eu não quero ver porque eu já me acostumei com a dor? Porque também tem isso, gente. Às vezes, se você tirar a dor de uma pessoa deliberadamente, ela vai sofrer por isso. Ela está acostumada com aquela dor, ela precisa dela, ela se apegou a ela. Acontece. A pessoa morre de medo de pegar Covid. Não é grupo de risco, tá trancada em casa há meses, sai mal para comprar arroz e feijão. Tá morrendo de medo. Pensa aí. Lava a casa toda 50 vezes por dia. Anda com um álcool gel de 2 litros na bolsa. Não é um negocinho não, é um pacotão assim, né? Passa álcool gel em tudo. Falta tomar álcool gel. De tanto medo, né? E aí, como se não bastasse, o que ela faz? Ela liga a televisão e vai ver quantas pessoas morreram de Covid. A gente sabe que esses números não são precisos, né? E aí ela vai, aproveita e entra na internet também para conferir se os dados que ela viu na televisão são esses mesmos. Aí ela vai observar se já aumentou, se já diminuiu. E aí ela vai buscar os sintomas do Covid. Aí, pensa, gente, para que ela precisa desse tanto de dado? Para sintonizar com a doença. E eu tô falando disso de várias coisas. A gente faz isso com o namorado. A gente termina o relacionamento, o casamento, e aí fica lá nas redes sociais do ex-marido. Ou fica na rede social da outra, querendo saber se postaram foto junto. Me ajuda, gente. Escolhas. É o momento da gente fazer escolhas. Nós vamos agora começar a sair da toca de novo, com segurança. As relações que foram suspensas em 2020 vão voltar. Final do ano aí, meio do ano, a gente vai estar voltando ao trabalho presencial. Esse início eu capaz que ainda não. Mas para metade do ano em diante, pode entender aí que nós vamos ter essa movimentação. E como é que eu estou ensinando o outro a conviver comigo? Como é que eu estou fazendo para poder conviver com o outro? Com a outra pessoa? Com as outras pessoas? Que chefe eu elegi para mim? Ou pior, por que eu estou me punindo, me colocando numa situação de repente de escassez completa? O que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Que agenda oculta eu estabeleci na minha vida que fez com que eu precisasse da bondade do outro para sobreviver?
Ah, sabe o que é? É porque na minha família, isso eu já vivi isso, gente. Eu tô falando com vocês porque são exemplos dos outros, não, são exemplos meus, de Janete CPF, como diz Rogéria, né? Durante um tempo, eu me castiguei, sabe por quê? Porque eu nunca passei num concurso. Quando eu me formei em direito, meus familiares disseram: agora você vai fazer um concurso para juíza, para promotora, para não sei o que lá, para Polícia Federal. Eu cheguei a fazer concurso para Polícia Federal, né? E, e passei em duas fases e não fui fazer a terceira. Quando chegou no TAF, deu zebra. Eu fui fazer outra coisa, tinha outra coisa mais importante, não sei o que, devia ser uma festa, né? E aí eu não fiz. Então eu me puni durante muito tempo, porque vários familiares meus estão ótimos de vida porque têm um concurso e vão aposentar, a maioria já está aposentando na minha idade, né? E eu não aposentei. Então toda vez que dá uma encrenquinha na minha vida, eu falo: tá vendo? Porque você não tem um concurso, Janete. Balela. Minha qualidade de vida às vezes é muito superior à das pessoas que têm concurso e estão lá esgotadas. Porque tiveram que passar 30 anos num lugar onde elas não queriam estar. 35, 40 anos. Então, como a gente pode ser, olha, mais uma pergunta, como a gente pode ser mais amoroso com nós mesmos? Como é que a gente pode conviver melhor com nós mesmos e gostar da nossa presença? E viver tão bem conosco que a gente não precise do outro me completar. O outro, quando chega na minha vida, qualquer outro, um filho, um marido, um amigo, uma amiga, um patrão, um chefe, um colega de trabalho, qualquer pessoa que entra na minha vida, meu pai, minha mãe, ele não te completa, ele te transborda, porque você já é completo. E para chegar nisso, a gente tem que interromper esses loopings mentais que querem escravizar a gente em concluir as coisas, em dar resultado, como se a vida fosse uma aula de matemática. E a parcela da sociedade que detesta matemática, que não consegue abstrair da matemática, não consegue, sabe? Como eu, por exemplo. Gigi, querida! Oh, que delícia você por aqui. Seja bem-vindo. Gente, Jorge também entrou, olha. Jorge Arcanjo. Astambacuri, que legal. É, acho que é. Oh, gente, que maravilha vocês por aqui. Então, voltando à nossa questão das perguntas, as perguntas têm este condão de nos conduzir às rédeas da nossa vida. Na quarta-feira, eu já vou trazer como formular essas perguntas. As perguntas mais básicas, porque assim, tem perguntas que a gente faz que são extremamente complexas, e aí as pessoas olham essas perguntas e falam: Janete, eu nunca vou saber isso, sabe por quê? Porque é muito complicado, eu não consigo guardar isso. Bobagem! Antes de uma pergunta complexa, existem as perguntas basilares, e aí você vai adequando as perguntas. Agora sim, gente, há um treino, né? Há um treino. Por quê? Você treina o tempo todo. Sabe reclamação? Reclamar é falar de novo. É clamar de novo, né? Clamar. Reclamação é treino. Você não gosta de algo, aí você clama. Isso. Daqui 5 minutos você fala de novo. Daqui 5 minutos... Gente, isso é praticamente uma oração. É uma oração. Para o português é mesmo, né? Quem é professor de português aí? E aí eu repito isso, repito, já é automático. Então agora a gente vai ter que desligar esse automático e colocar outro automático, que é fazer perguntas. E eu tô dizendo para vocês que a gente tem que treinar e não é fácil. Eu contei para vocês aqui nessa live que ontem eu descobri que eu tinha caído numa ciladinha de novo e estava fora da pergunta. Inclusive, uma das balelinhas que minha mentezinha traiçoeira quis me pregar ontem foi: será que esse tema pergunta é bom mesmo? Uma das questões foi essa. E olha nós aqui. Jerusa Festas, oh, seja bem-vinda, querida. Então, quarta-feira, eu vou trazer
perguntas basilares para a gente fazer. É bom anotar perguntas. E anota umas 3 ou 4. Na hora que você automatizar essas 3 ou 4, você já vai estar criando as suas perguntas. Você anota 3 ou 4 perguntas diferentes, de natureza diferente. Eu vou trazer quarta-feira, né? E aí, na sexta, a gente passa um monte de perguntas. E a gente tira dá clareza sobre o que vocês quiserem. Se ficar alguma situação que precise de ser esmiuçada, na sexta-feira é o momento. A gente entra na sexta-feira e vocês vão perguntando e se isso, e se aquilo, e eu vou respondendo tudo. Para que a gente possa passar essa semana dedicada a essa ferramenta maravilhosa. Como fazer perguntas? Para que servem as perguntas? Como as perguntas funcionam no nosso cérebro? O que elas causam no nosso corpo? Que liberação é essa que ela causa? Que coloca a gente nos trilhos. Tudo bem? Então, hoje a gente termina a onda de hoje. É a primeira onda do retorno. Eu aguardo vocês colocarem seus comentários. Eu aguardo vocês enviarem essa live para outras pessoas. A proposta desse programa não é vocês surfarem na onda. Lembram? A proposta é vocês serem a onda da consciência. Ser a onda. Se você é a onda, quem está em volta de você é que vai surfar em você. Essa que é a grande pegada do negócio. Camilinha, também é muito bom te ver, querida. Precisamos encontrar, né? Para colocar todas essas novidades para andar. A cabeça tá fervendo, assim, ó. Esse ruivo aqui tá assim, ó, pá, né? Cheio de coisas para fazer. Criação não para. Criação não para. Né? Quanto mais descansada eu fico, mais criativa eu fico. Isso significa que, ó, vem coisa boa por aí. Então, vamos ser a onda comigo? Cada um, eu sou a onda, você é a onda, você também, você também, você também, você também, você também. E todo mundo pode ser a onda. E aí, quando alguém entra em você e surfa um pouquinho, já vira a onda também. A ideia é essa. Pra gente espalhar essa consciência, gente. Pra esse Brasilzão afora, pra esse mundo afora. Ó, tá aqui da Aline Carla em Portugal. Olha que delícia. A onda já está depois do Atlântico. Como pode melhorar o universo? Como pode ser melhor, gente? Como pode ser mais gostoso? Como pode ser mais alegre? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? Não é? A gente levar essa vida. E teve uma pessoa que me disse assim, que história é essa de coisa divertida? A vida é séria. Aí, para não cair naquela questão da polarização, eu fiz assim, eu ia responder, que interessante ponto de vista que você tem, esse ponto de vista que a vida é séria. A vida é séria. Eu não preciso ter a minha vida séria, do outro não precisa ser alegre. Não é? Entrar em permissão. Gente, olha, um beijo. Matando a saudade. Quarta-feira, 13 horas, estamos de volta, tá? E logo, logo o canal do YouTube também já vai inaugurar. E eu vou avisar para vocês. Nós vamos ter muitas novidades no canal do YouTube, tá bom? Então, essas lives vão parar todas lá. Daí a pouco a gente vai fazer live pelo YouTube, que já fica na posiçãozinha correta, não é? E vários vídeos, nós vamos ter um desafio, nós vamos ter a segunda edição do Dinheiro é do Bem. Nós vamos da terapia em grupo, né? Não é um workshop, é uma terapia em grupo do Dinheiro é do Bem. E muitas novidades sobre isso também. Vários autores, várias novidades que eu vi, que eu li, vários cursos, tudo prontinho para entregar, tá bom? Terapias aqui no consultório, já está aberta a agenda, já coloquei lá no Instagram, e tudo indo. Curso de barras online agora em fevereiro, curso de barras presencial em março, tá? Então tudo isso, ó,
Indo. E workshops para tratar das ferramentas da classe de barras. Porque muita gente faz o curso de barras e não coloca as ferramentas em prática. E aí a vida não muda. E não muda mesmo, né, gente? Se você fizer uma faculdade de Direito e não estudar e não fizer uma peça e não ir lá e fazer aquelas petições, aqueles negócios, você não vai advogar. É ou não é? Então, a mesma coisa é aqui. Há que se fazer o curso e há que se trabalhar com os instrumentos. Ok? Nossa hora chegou. Um cheiro, passa tão rápido, né? Mas quarta-feira nós estamos de volta com a segunda parte de como fazer perguntas. Tiver qualquer coisa aí, já coloca lá no feed, lá no direct, né? É direct que chama. No direct para poder eu já saber e já trazer na quarta-feira. Conto com a contribuição de vocês. Beijo! Beijo!